dessa revista, eu pus a capa ali para os irmãos verem, chama Certas Ideias e Suas Consequências. A gente tentou adquirir a revista do aluno também, só que a editora Cultura Cristã não está mais produzindo essa revista. Mas essa revista, para a gente, ela tem um tempo que eu e o pastor a gente tem discutido em trabalhar com ela. A gente até pensou em trabalhar com os adolescentes, mas nós achamos melhor trabalhar com a igreja toda, porque essa revista ela vai tratar de algumas ideias, ou melhor, alguns pensamentos filosóficos que estão em contato direto conosco, muitas vezes. Mas nós não sabemos nem o nome e por que essas ideias, esses pensamentos estão errados. Hoje nós vamos começar com a primeira lição, mas eu vou passar rapidamente só quais vão ser os temas que nós vamos estudar durante as 13 lições. Então, a nossa primeira lição, que é de hoje, chama O Ateísmo em Cima do Muro. Na próxima lição vai ser o ateísmo, a tolice da descrença de Deus, depois o espiritualismo da moda. Nós vamos falar sobre o existencialismo, sobre o gnosticismo, sobre o hedonismo, sobre o velho humanismo, o individualismo, o materialismo, muitos ismos, né, pessoal? O novo paganismo, o pragmatismo, a visão bíblica do racionalismo, e nós terminaremos com a lição com o nome dela, perguntando se o homem é bom. Agora então, que nós já vimos rapidamente, muito rápido, o que nós vamos estudar de modo geral, passamos então para a nossa lição de hoje, que chama O Ateísmo em Cima do Muro. Essa lição, ela tem esse nome, mas nós vamos tratar sobre o agnosticismo. Nós vamos ver um pouco mais sobre essa palavra mais à frente. E nós veremos por que esse nome está ligado com esse título, né? Um ateísmo em cima do muro. Essa lição é bem importante, pois o ceticismo, ou seja, a ideia de duvidar de tudo, ela deixou as academias, no sentido de deixou as universidades, as pesquisas, e ela está bem envolvida hoje na nossa sociedade. E ela se tornou quase uma religião que está por busca de novos fiéis, por assim dizer. Os céticos, aqueles que duvidam de tudo, eles buscam cativar as pessoas com um discurso mais leve e adocicado do que o bastante controverso e rejeitado ateísmo. E hoje, só para a gente ter uma noção, no Brasil, segundo o World Population Review, 18% da população brasileira hoje se caracteriza como ateu. Então, na nossa próxima lição, a gente vai falar mais sobre isso. Mas, então, o agnosticismo, ele, embora não seja novo, como nós veremos, ele ganhou mais força porque ele parece ser mais sofisticado e menos ofensivo do que o ateísmo. Hoje, então, nós veremos a falácia, ou seja, um raciocínio que parece lógico e verdadeiro, porém existe alguma falha que faz ele ser falso. Então nós veremos a falácia do agnosticismo e as consequências dessa falácia. Então convido os irmãos a abrirem em 1 Romanos, para a gente entrar no nosso texto base. 1 Romanos, desculpem, irmãos. Romanos, capítulo 1. Nós leremos do verso 18 ao verso 32. Romanos, capítulo 1, do verso 18 ao verso 32. Eu vou ler. Eu vou entrar. Eu vou ler o texto básico primeiro, depois eu vou entrar. Sim. Não, sem problema. Vamos ler o texto então, irmãos. Verso 18 ao verso 32. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto todo o conhecimento de Deus não glorificaram pois tendo o conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível,
bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte aos que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse momento, Senhor, em que podemos abrir a palavra do Senhor e aprender mais de Ti e sobre Ti, ó Pai. Fale aos nossos corações nesse momento, ó Pai. Nos dê entendimento da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto, irmãos, nos mostra que a necessidade do Evangelho se dá pelo fato de todo mundo ser culpado diante de Deus. Mais especificamente nesse texto, ele trata da pecaminosidade dos gentios, no contexto de Paulo. Eles são considerados culpados e têm necessidade da salvação, pois violaram a revelação de Deus e as suas exigências morais manifestadas na natureza ou na revelação geral. O texto também nos mostra que o pecado moral, ele chama a justa ira e reação específica por parte de Deus. Paulo resumiu o teor da revelação da natureza como ira. Não porque a natureza revele somente a ira de Deus, mas porque Deus derrama a sua ira sobre os seres humanos que violam constantemente a sua revelação manifestada na natureza. Vemos também no verso 20 que a revelação da natureza está disponível para todos, por isso são indesculpáveis. Então ninguém vai poder alegar ignorância diante de Deus. A invisibilidade, a eternidade e o poder divino estão todos expressos na criação e por meio dela. Paulo ainda fala que até os gentios que não tinham a lei de Moisés tiveram informações verdadeiras sobre Deus e como conhecê-lo pessoalmente por meio da revelação geral. A revelação de Deus na natureza demonstra o seu caráter moral e coloca um senso moral em todos os seres humanos. Mas como a rebelião contra Deus persiste, o juízo divino ele não atua mais como uma repressão, porém ela instiga mais a rebelião, na forma de encorajar e louvar o pecado dos outros. E como o texto nos diz, Deus entregou tais homens à sua imundícia. Esse é o texto, irmão, que nós vamos usar como base para a nossa lição de hoje. Mas para nós entrarmos na nossa lição, nós precisamos entender um pouco mais o que é o agnosticismo. E como eu já disse no início, o agnosticismo ele tem ganhado popularidade nos dias atuais. Mas porque o que pode se conhecer de Deus? O que pode saber de Deus? Por não conseguirem uma resposta que o satisfaça, muitas pessoas se tornam céticas. Elas começam a duvidar em relação à possibilidade de conhecer a Deus e passam a se declarar agnósticos. Mas o que é agnosticismo? Vamos entrar. O agnosticismo ele vem de uma palavra grega chamada agnostos. Ela vem a junção de duas palavras gregas. A, que significa não, e o gnosto, que significa conhecimento. Então seria um não conhecimento. Ela foi cunhada publicamente pela primeira vez em 1869.
pelo biólogo britânico chamado Thomas Henry Huxley, defensor da teoria da evolução darwiniana. Ele tirou o termo do altar em Atenas mencionado por Paulo em Atos 17, 23. Vamos abrir lá, irmãos. Atos 17, 23. Diz assim: porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então, no original está escrito Agnos Tel, Deus desconhecido. Então, daí que ele tirou essa palavra Agnos, né, para poder, então, nomear o agnosticismo. Então, no pensamento de Huxley, em nenhuma crença há prova suficiente sobre Deus. Alguns agnósticos, algumas pessoas que se declaram dessa maneira, elas fazem questão de estabelecer uma grande distinção entre o ateísmo e o agnosticismo. O ateísmo, ele se refere à negação da existência de Deus, como nós veremos na nossa próxima aula. Ele fala que não existe Deus. O agnosticismo, ele sustenta que não há evidência suficiente para ter certeza que Deus existe ou não. Então ele fala, olha, não tem como eu saber se Deus existe, eu não posso falar que ele existe, mas eu também não posso falar que ele não existe, porque eu não tenho evidência suficiente. O ateu, ele faz essa distinção. Mas, apesar dessa distinção que os próprios agnósticos fazem, na verdade, o que acontece é que muitos acreditam que essa distinção faz com que os agnósticos virem apenas ateus com vergonha. Por isso o nome da nossa lição, o ateísmo em cima do muro. Então, eles se declaram agnósticos porque, na verdade, têm vergonha de se declararem ateu, ou até mesmo eles se tornam ateus práticos, porque apesar de não serem ateus, vivem como se não existisse Deus. Mas antes de mais nada, nós precisamos entender que, embora todo cristão acredita e deve acreditar que Deus pode ser conhecido, é impossível nós compreendermos ele completamente. E a Bíblia afirma em vários textos que Deus é incompreensível. Vamos abrir em 2 textos específicos. Primeiro Reis 8, 27. Eu vou pedir para quem achar, possa ler. 1 Reis 8, 27. Quem achar pode ler, irmãos. Mas será que, de fato, Deus poderia habitar na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não podem conter, muito menos este templo que eu edifiquei. Olhem para vocês verem. Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter. Nosso segundo texto está em Jó 36, 26. Eu vou pedir para aquele que achar também possa estar lendo para a gente. Então olha para você ver. Eis que Deus é grande e não podemos compreender. Então, nós não podemos compreender a Deus completamente. Nós podemos compreender, nós vamos ver essa parte mais para frente, eu estou me adiantando um pouco. Mas nós não podemos compreender Deus completamente. Nós podemos conhecê-lo, mas nós não podemos compreendê-lo completamente. E há diversos outros textos que mostram quão grande é o Senhor. Mas ao declarar isso, ao dizer isso, nós não estamos dizendo que é impossível conhecer a Deus. Nós não estamos dizendo também que Deus é totalmente desconhecido. Nós estamos apenas reforçando que ninguém pode compreender Deus completamente. Deus é grande demais e nós pequenos demais para compreender absolutamente tudo a respeito dele. É como o infinito que nós somos, o finito que nós somos, tentando entender o infinito, que é Deus. O finito não pode compreender o infinito.
E como exemplo, eu pergunto aos irmãos, quantos números tem entre 1 e 2? Alguém pode me dizer? Entre 1 e 2, irmãos, existem infinitos números. Infinitos números. São infinitos números. E uma coisa aparentemente simples de compreender, nós temos dificuldade. Imagina compreender completamente a Deus. No entanto, Deus não é o Deus incompreensível, ele se deu a conhecer. Ele não é o Deus desconhecido. Ele é o Deus que se revela. O que nos leva ao nosso próximo ponto, que sim, Deus pode ser conhecido. E aí, nesse ponto, eu dividi ele em 3 pontos breves para a gente poder conversar um pouco mais, que vai mostrar como que Deus pode ser conhecido. O primeiro, sendo a própria consciência humana. O apóstolo Paulo diz que as pessoas sufocam, suprimem e rejeitam a verdade, no nosso texto que nós lemos. Mas você só pode suprimir ou rejeitar algo que você tem. Você não pode suprimir ou rejeitar algo que você não tem. Isso significa que há um certo grau de verdade e de justiça embutido no coração humano. Mesmo que as pessoas rejeitem a Deus, seguem caminhos alinhados com a sabedoria dele. Observe o argumento de Paulo. Voltamos para Romanos, capítulo 2. Romanos capítulo 2, nós leremos o verso 14 e 25. Diz assim: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então, nesse texto, nós vemos que mesmo os não crentes, que não têm a lei escrita, no sentido, eles não tinham a Bíblia no contexto de Paulo, todos eles não estão totalmente sem lei. Ninguém está sem lei. Todos os seres humanos, eles foram criados à imagem de Deus. Isso quer dizer que todos os seres humanos também têm um senso de certo e errado. Por mais grosseiro que seja, por mais grosseiro que sejam, eles têm em sua consciência uma ideia de o que é certo e errado, porque foram criados à imagem e semelhança de Deus. Eles têm esse reconhecimento entre o certo e o errado. Então a própria consciência humana, ela aponta para Deus como criador de todas as coisas. E falando em criação, esse é o nosso segundo ponto, a própria criação. Paulo, ele fala que as pessoas são capazes de ver claramente aspectos da qualidade de Deus por meio da natureza, como nós vimos no nosso texto base. Todas as pessoas podem concluir que existe um ser superior, sábio e inteligente por detrás de tudo que existe. A mesma realidade de Deus está impressa em nossa mente e na criação. Do mesmo jeito que nossa mente, ela mostra um Criador, ela mostra a Deus, a criação, a natureza, a terra, o universo como um si, ela aponta para um Criador. Essa revelação pela natureza, ela é chamada de uma revelação não verbal. Vamos ver um pouco mais sobre isso lá em Salmos capítulo 19. Vamos abrir lá, irmãos. Salmos capítulo 19. Salmos capítulo 19, verso 3. Olha para vocês verem o que diz. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Leamos o 4, olha para você ver. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. Olha para você ver, não há linguagem, não há palavras e não há som. Nós vemos então que a natureza, a criação de Deus, ela não usa palavras ou som para comunicar para nós, mas a mensagem existe
que há um Criador de todas as coisas. Ela é clara quando você observa a criação. E aí teve um artigo publicado por um psicólogo chamado Paul Bloom, da Universidade de Yale. Ele publicou um artigo chamado A Religião é Natural, na revista de Desenvolvimento da Ciência, em 2006. E ele fala a seguinte frase, abre aspas, quando as crianças são perguntadas diretamente sobre a origem dos animais e das pessoas, elas tendem a preferir explicações que envolvem um criador intencional, mesmo que os adultos que as criaram não. Fecha aspas. Então nós vemos que, em outras palavras, as crianças tendem a ter um conceito de Deus. Mesmo que os seus pais, os que criaram elas, não acreditem em Deus, as crianças tendem a ter uma noção de Criador, que foi uma pessoa que criou todas as coisas. Ninguém nasce ateu, irmãos. Ninguém nasce não crendo em Deus. E o nosso terceiro ponto de como que sim Deus é conhecido é através da palavra. Deus se revela na Bíblia. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia lá em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, verso 1, diz assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então o escritor de Hebreus, ele diz que Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Porém, Deus se deu a conhecer de forma especial por intermédio da Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Nela nós temos um conhecimento muito mais profundo acerca de Deus, acerca do Senhor Criador de todas as coisas. A Bíblia, ela nos ensina sobre Deus, sobre o Deus que Ele fala conosco. Nós podemos ouvi-lo por intermédio das Sagradas Escrituras. A voz de Deus, ela é soprada nas páginas da Bíblia. Então Deus pode ser conhecido pela nossa própria consciência humana. Então quando nós olhamos para a nossa consciência, quando nós olhamos para a criação de Deus, que é todo o universo, e quando nós olhamos pela Bíblia. A Bíblia nós temos uma revelação de Deus muito mais profunda de todas as coisas. Nós conhecemos mais a Deus. Mas nós sabemos que Deus pode ser conhecido. Nós vimos aqui que Deus pode ser conhecido. Mas agora nós vamos falar então quais são as consequências de negar esse conhecimento de Deus. E aí, para esse tópico, eu separei em 5 pontos diferentes. E o primeiro ponto sendo a luta contra a verdade. Por quê? Os homens, eles sabem algumas verdades sobre Deus, mas eles não permitem que essas verdades tenham influência sobre eles e oriente as suas vidas. Mesmo sabendo sobre Deus, eles não deixam que isso influencie a vida deles. Ao olhar nosso texto base, nós vemos que as pessoas fazem muito mais do que desprezar a verdade. Paulo fala que elas sufocam ou a suprimem a verdade. E além disso, elas trocam a verdade pela mentira. Não é fácil viver a verdade. A maioria das pessoas, elas querem um Deus, mas elas não querem um Deus ao qual elas devem submeter tudo o que são. O reconhecimento da existência de Deus, de um Deus criador, implica que você não pode viver do jeito que você quer. Porque Deus existe. Então você precisa abrir mão da sua autossuficiência para orientar a sua vida a partir da vontade de Deus. O ponto importante é perceber que essa rejeição de Deus, essas pessoas que rejeitam, que falam que Deus não existe ou que não se pode conhecer a Deus, ela é uma ideia de uma falsa autonomia para a pessoa. E ela é completamente enganosa. Dizer que Deus não pode ser conhecido, ela vai conduzir a vida dessa pessoa a uma vida subjugada por falsos deuses. E aí, falando de falsos deuses, é o que leva no nosso segundo ponto, que é a idolatria. Todos nós criamos ídolos para tomar o lugar de Deus em nossa vida. No texto, Paulo fala várias vezes, trocaram. Ou seja, Deus não foi simplesmente rejeitado pelo ser humano. Eles não estavam falando simplesmente que Deus não existia, mas eles trocaram Deus por outros deuses, por deuses falsos. O ser humano, por característica, é um ser religioso. Quando nós paramos de adorar a Deus,
nós não paramos de adorar. Nós apenas passamos a adorar qualquer outra coisa além de Deus. O ser humano, ele sempre será encontrado diante de um altar, seja do Deus verdadeiro ou de um falso Deus. Nós temos o primeiro mandamento que diz: não terás outros deuses diante de mim. E você pode parar para olhar esse mandamento e falar: olha, está um pouco desatualizado. Mas a Bíblia trata o tema da idolatria de uma maneira muito mais profunda e sutil. Um ídolo é tudo que você torna disposto a suprimir a verdade para não conseguir ou não perder alguma coisa. É tudo aquilo que você faz, que você adora para evitar adorar a verdade, que é Deus. Nós tendemos, hoje, nos dias de hoje, nós tendemos a relacionar ídolos como imagens, como estátuas, com essas coisas que são visivelmente más. Porém, a Bíblia, elas nos mostra que é muito mais do que isso. Que coisas boas, como o trabalho, como a família, como o entretenimento, essas coisas elas também podem se tornar ídolos nas nossas vidas. A idolatria emerge quando qualquer coisa essencialmente boa se tornam as coisas mais importantes de nossa vida e assumem qualquer função de Deus. Então a idolatria não é apenas as imagens e as estátuas. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo no nosso coração. Contanto que nós amemos, nós adoremos e nós tornaremos essas coisas mais importantes do que Deus. Mas passando para o nosso terceiro ponto, nós falamos sobre a ira de Deus. As pessoas não gostam muito de falar sobre a ira de Deus, falar sobre Deus nessa ótica da ira divina. Deus se ira porque Ele ama. Deus se ira contra o mal porque a impiedade e a injustiça, ela desfigura o mundo que Ele criou e Ele governa. É normal a gente imaginar que a ira está relacionada com alguma ação explosiva de uma pessoa. Quando uma pessoa vira e ela teve um ataque de ira. Mas não é isso. A manifestação da ira divina consiste em Deus permitir que as pessoas escolham maneiras de pensar e viver que são destrutivas e deixam-as mercê das suas próprias consequências das suas escolhas. Voltemos ao nosso texto base de Romanos. Romanos capítulo 1. Paulo, por 3 vezes, ele vai falar a seguinte frase. Ele vai falar a seguinte coisa. Vemos no verso 24. Ele diz assim: por isso, Deus entregou tais homens à imundícia. No verso 26 ele fala: por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. No verso 28, e por havendo desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Nós temos a tendência de olhar para as pessoas no mundo de hoje que vivem de uma maneira sem freio e nós às vezes podemos achar isso como impunidade, mas a mais severa disciplina de Deus é deixar alguém satisfazer os seus piores desejos. Nós, irmãos, nós possuímos desejos perversos, que, caso satisfeitos, nos levam ao espiral de desespero. E nós podemos ver uma imagem disso no filme O Todo-Poderoso. É um filme de comédia, mas, porém, em um certo ponto, quando o personagem principal ele ganha o poder de Deus, ele diz sim para todas as orações das pessoas. Todas as orações ele atende como um sim. E nós vemos o que isso afeta a sociedade entra em colapso. Isso mostra a decadência do ser humano. Se Deus atendesse todos os nossos pedidos, os pedidos dos desejos dos nossos corações, onde nós estaríamos, irmãos? Às vezes nós questionamos a Deus, falando assim: nossa, mas se o Senhor me desse isso, eu até seria um servo melhor, como citou o pastor, eu não vou lembrar o nome dele, que estava aqui alguns domingos atrás. Nós usamos até o nosso trabalho para Deus como desculpa para poder satisfazer os nossos desejos. Mas nosso coração é perverso, irmãos. E ela vai nos levar, se Deus atendesse todos os nossos desejos, nos levaria numa espiral de desespero. O nosso quarto ponto, irmãos, é o estilo de vida impróprio. Se a mente do ser humano
ela contaminada por uma falsa visão do mundo, que oferece um Deus falso, que faz falsa promessa e que promove uma vida falsificada, todas as dimensões da vida, elas serão afetadas. Todas. E no verso 26 e 27 do capítulo 1, Paulo enfatiza isso em relação às relações sexuais. Ele diz que as pessoas trocaram suas relações sexuais naturais. Na época de que Paulo escrevia, a expressão padrão que se referia, essa era a expressão padrão que se referia à homossexualidade. O termo natural que ele usa, ele não era usado para falar de um comportamento observado no mundo natural, que você conseguiria observar. Em vez disso, natural significava um comportamento normativo para a natureza humana. Assim, então, quando Paulo diz trocar suas relações sexuais naturais, significa que as pessoas estavam violando a ordem que Deus estabeleceu na criação para a sexualidade lá em Gênesis, lá na criação de todas as coisas. Irmãos, toda sexualidade que foge do padrão de Deus, ela é um ato de rebelião contra o Criador, ela é um ato de rebelião contra Deus. Assim como os outros atos de rebelião que nós vemos listados no final do capítulo. Nós vemos do verso 29 ao verso 31 vários atos de rebelião contra Deus, como inveja, homicídio, malignidade, difamar, caluniar. Todas essas coisas são rebelião contra Deus. E passando então, irmãos, para o nosso último ponto, é a grande troca. O nosso texto, ele fala de trocas. No verso 23, ele fala que o ser humano trocou a glória de Deus, do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. No verso 25, ele fala que trocaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. E no verso 26, ele fala que até as mulheres trocaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Então, Deus, nós podemos falar, usando o termo da troca, Deus trocou o privilégio da sua comunhão pela justa manifestação da sua ira contra a humanidade. Mas, felizmente, irmãos, existe uma outra troca em Romanos. Vamos até o capítulo 5, irmãos. Capítulo 5, verso 11. Paulo, no capítulo 5, ele resume os ensinamentos do capítulo 1 até o 4. E olha como que ele fala no verso 11. E não apenas isso, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio que recebemos agora a reconciliação. A raiz da palavra que é usada aqui no original, a palavra usada no original é catálogue. E ela foi traduzida como reconciliação, mas na sua raiz ela é como uma troca. A reconciliação, irmãos, ela acontece por meio de uma troca. Deus troca a sua ira, que é justa, por uma graça e misericórdia por nós. E como que essa ira como essa troca ela é possível? Em Jesus Cristo, irmãos. Jesus trocou de lugar conosco. A ira que eu, que você, que nós merecíamos, Jesus a recebeu no nosso lugar. Jesus troca de lugar com os pecadores. Deus oferece o perdão e a chance de recomeçar em Jesus Cristo, o qual é a palavra encarnada de Deus. Deus se deu a conhecer mais profundamente em Jesus Cristo. Então, uma outra maneira que nós podemos falar de como nós podemos conhecer a Deus é através de Jesus Cristo. Vamos abrir Colossenses 1,15. Vamos ler do 13 até o 15. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível,
o primogênito de toda a criação. Então, Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. E se nós andarmos um pouco mais, no capítulo 2, verso 9, ele nos diz assim: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus Cristo, irmãos, ele é a expressão exata do ser de Deus. Então, além da consciência humana, além da criação e além da Bíblia, nós podemos conhecer e falar que sim, Deus é conhecido através de Jesus. E essas são as consequências, irmãos, de nós negarmos a existência de Deus. A luta contra a verdade, nós estaremos constantemente lutando contra a verdade, contra a realidade. A idolatria, que quando nós pararmos de adorar a Deus, nós adoraremos qualquer outra coisa. A ira de Deus, que Deus vai permitir que nós realizamos os nossos piores desejos. O nosso estilo de vida, nós não viveremos mais de acordo como nós devemos viver. E infelizmente, se nós continuarmos nesse caminho, nós não participaremos dessa grande troca, porque Deus mandou seu Filho para morrer na cruz por nós. Concluindo então, irmãos, que nós só podemos conhecer a Deus porque Ele se revelou a nós. Então, apesar do agnosticismo falar que não se pode conhecer a Deus, eles estão errados, porque Deus se revelou a nós e nós podemos conhecê-lo. Deus não nos deixou tateando no escuro, achando onde está. Ele não está escondido, ou não está longe de cada um de nós. Ele não é um Deus desconhecido. Ele é o Deus que se revelou a nós e nos mostrou lampejos da beleza da sua glória. E a nós, irmãos, só nos cabe a nossa profunda gratidão ao Deus que Ele tem prazer em se revelar a nós, em se tornar conhecido por seres tão finitos, limitados e pecadores. A grandeza de Deus nos leva a reconhecer nossas próprias limitações no conhecimento de Deus. Deus é incompreensível, Ele é infinito e Ele é imensurável. Ele não pode ser perfeitamente e totalmente compreendido. Deus é perfeito, magnífico, majestoso, glorioso, eterno, incomparável e incompreensível. Conhecer a Deus, o Deus que se revelou na criação, nas Escrituras e em Jesus Cristo, ele deve levar nós, irmãos, a que nós temos um coração que louve e honre ao nome de Deus. E aí eu finalizo, irmãos, com 3 perguntas para que nós possamos estar refletindo sobre isso. A primeira é: como você tem tratado o seu conhecimento de Deus? Como você tem tratado o seu conhecimento de Deus? A segunda: qual a importância do estudo bíblico na sua vida? Porque é ao estudar a Bíblia que você vai conhecer ao Senhor. E por último, a sua fé em Cristo tem motivado você a buscar mais conhecimento e relacionamento com Deus? Porque nós não podemos falar que nós conhecemos a Deus, irmãos, e nós não termos um relacionamento com Ele. Então nós devemos ter a importância do estudo bíblico na nossa vida tem que ser gigantesca, irmãos. E nós devemos buscar sempre um relacionamento com Deus. Oremos, irmãos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é bom, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor se revela a nós, ó Pai. Que o Senhor tem prazer em se revelar para que nós possamos conhecer ao Senhor, ó Pai. Graças te damos por isso, Senhor. Nos dê, Senhor, o entendimento do Senhor, que o que nós possamos entender do Senhor, que o Senhor possa estar nos dando capacidade de entendermos, Senhor. Que nós possamos estar sempre gratos ao Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.